Estamos sintonizados no modo automático das nossas vidas, desconectados do todo, e isso reflete na forma como consumimos. Se você busca propósito em sua vida, dificilmente você vai encontrá-lo em coisas materiais. Batemos um papo sobre consumo consciente Para despertar você a não cair na armadilha do consumo compulsivo e ter uma vida com mais tempo e bem-estar. Meu nome é Bianca. Meu nome é Duda. Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Crise dos 20. Queria começar a falar que, pra quem achou estranho que a Duda não tava no último episódio, ela não desapareceu, não foi pra outro planeta ainda, Ainda. Importante falar isso ainda, mas não saiu do Crise dos 20, apenas foi viajar e dar um tempo pra cabeça. foi para um retiro espiritual. Desconectei um É, pouco da vida, mas aqui estou de volta. Estava com muita saudade. Vou te dizer que quando tu cria uma rotina e quando tu cria uma expectativa em alguma coisa e tu sai desse meio, cara, parece que tem um vazio, sabe? Eu, ao mesmo tempo que era muito bom, tá bom de férias, viajando e tudo mais, mas eu ficava com aquilo na cabeça, mas, pô, cara, eu tô, sabe, falta alguma coisa? E não sei, foi uma sensação boa, foi até um teste, sério? sabe? Uhum. Porque eu acho que faz parte pelo menos do meu processo de evolução isso aqui também. Porque gravando os episódios eu aprendo muito. Eu Ah, aprendo total. muito e me lembro, né? Todos os dias um pouquinho. E quando tu tem, tipo, um tema, alguma coisa, e querendo ou não, naquela semana tu fica dando uma estudada, tu fica, né, buscando, isso te traz uma coisa boa, né? Então, bom, mas aqui estamos de volta com um assunto muito legal hoje que me interessa muito. Pra caralho, me interessa também. Então, a gente vai falar sobre o consumismo, sobre consumo consciente, inconsciente, tudo que engloba isso. Vou te ser bem sincera que eu nem estudei tanto para esse episódio, porque na verdade isso já é uma coisa que faz parte da minha vida há muito tempo, assim. Já é um tema que eu gosto e venho buscando estudar sempre, assim. Eu aprendi com a minha avó, fui educada pela minha avó nesse sentido, que a minha avó é uma pessoa muito minimalista e ela nem sabe se eu chegar para ela e falar, vó, tu é minimalista, ela vai dizer quê? Tipo, Uhum. porque o minimalismo é uma palavra que surgiu atualmente, né, para, sei lá, descrever um conceito, Como tudo, na verdade, né? mas Tudo hoje em dia tem um estereótipo, né? Tem um nome para conceituar esse isso. tipo. Mas não necessariamente tu precisa de conceituar minimalista para praticar isso, né? Exatamente. E ela me trouxe isso, ela me educou dessa forma. Então, mesmo que eu não saiba e não tenha estudado esses temas, isso já estava presente na minha vida desde sempre, assim. Como que é a tua relação, assim, com o Bom, consumismo e com a tua educação? cara, boa pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade. Mas como eu venho de uma família que nunca teve nada fácil, né? A minha educação não foi, eu não tive uma base familiar com pais ricos que me dessem tudo que eu queria, então eu tive uma relação relativamente bem tranquila, assim, porque eu não cresci com base no ter, eu cresci mais com base no ser. Então, na verdade, sempre a minha mãe deixou tudo muito claro, assim, ó, não temos condições, eu vou te dar o que realmente for necessário. Então, eu acho que isso faz muito parte dessa cabeça que eu tenho hoje em dia, de ter mais consciência para com o consumo, né? Mas é óbvio que isso é uma. A gente tem fases e já tive fases consumistas. A gente segue, né? Tentando melhorar, mas tem períodos que as coisas vão oscilando. Mas eu tive uma. Da parte da família por parte de mãe, foi mais tranquilo. Já pela família por parte de pai, eu já tinha as coisas com mais facilidade. Então eu tinha uma influência materialista maior, assim, porque eu ganhava muito presente, sabe? Era aquela coisa né, de ter mais. Mas que faz parte também, né? Sim. E, cara, por que que eu acho que é tão importante, assim, hoje em dia, né, falar sobre consumismo e um consumismo de forma consciente? Porque o ser humano, ele tem o hábito
de tentar preencher um vazio existente comprando coisas, né? Consumindo coisas, tendo coisas, porque realmente às vezes quando tu compra uma parada, tu sente uma felicidade ali momentânea. Mas isso é um engano. E por mais que às vezes seja óbvio para algumas pessoas falar isso é um engano, para algumas pessoas não é. Muitas pessoas, até a gente mesmo que fala sobre consumo consciente, às vezes se pega Claro. nesse hábito, né? Se enganar que aquilo ali vai te fazer feliz, não ter a consciência de que essa felicidade é momentânea. Eu acho que consumir de forma consciente, para mim, é isso, é estar liberto desse engano, é saber e ter a consciência de que aquilo ali vai ser uma felicidade momentânea. Então, antes de consumir alguma coisa, tu para pensar duas vezes se tu vai realmente consumir aquilo ali, se aquilo ali vai te dar uma felicidade que é momentânea, ou se realmente é algo que vai mudar a tua vida, que tu precisa, que vai fazer uma diferença. Bom, eu dei uma pesquisada em relação à etimologia das palavras. A etimologia da palavra consumo vem do latim consumere, não sei se é assim que se fala, esgotar. E é formada pelo con, né? De consumere, mais o sumere, que é apoderar-se, gastar e agarrar. Há outras definições também um pouco assustadoras, como gastar ou corroer até a destruição, anular e destruir. Tipo, isso me tocou muito porque, tipo, o consumir é uma coisa muito forte, tá ligado? E uma coisa que a gente tem que ter claro, né, que a gente tem que separar o consumista e o consumidor. Que o consumista não age como consumidor, que compra as mercadorias e os serviços de que necessita para sua existência. Já aquele está sempre atravessando as fronteiras da necessidade e tocando as margens do supérfluo. Então, o consumista é aquela pessoa, né, que ela vai além do necessário. Com certeza. O consumo, na verdade, consumir não é um problema. A gente... Consumir é uma solução. Existe uma oferta de produto, existe uma necessidade e existe o consumidor que compra esse produto de acordo com a sua necessidade. E essa pessoa que está ofertando esse produto, ela também tem uma necessidade, vender esse produto como forma de sobreviver, como renda. O problema é o consumo compulsivo, né? É aquele consumo inconsciente que não é de acordo com as necessidades, que não se importa, por exemplo, com quem está ofertando o produto. Então, por exemplo, as pessoas que nunca consomem coisas da sua cidade ou do pequeno produtor, de marcas que são, sei lá, do teu estado, por exemplo. Isso é um problema porque se você está consumindo só das grandes empresas, as grandes empresas elas não se importam com qualidade, sim com quantidade. Na verdade, isso está muito relacionado, assim, eu vejo com... Bom, consumo consciente, né? A palavra consciente já veio. Estar consciente, ser consciente. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem consciência da gente, do que realmente é necessário, sabe? A gente está em contato com o nosso eu e saber, bom, realmente eu preciso disso ou eu não preciso daquilo, é o que torna o consumo ser consciente ou não. Porque se tu tá totalmente desconectado e seguindo aí o fluxo e tu não para pensar, tu acaba tendo um consumo inconsciente, excessivo, porque tu simplesmente tu quer te preencher né? Preencher esse vazio que tem de alguma maneira. E aí é onde entra um problema, sabe? Porque não é só um problema pra ti, sabe? Tu não tá fazendo um problema, tu não tá trazendo esse problema só pra ti, tu tá trazendo um problema enorme, um problema ambiental, Com sabe? certeza. Tu tá produzindo muito lixo de forma desnecessária, sabe? É que realmente não tem necessidade. E é onde acontecem as tragédias, sabe? Porque chega uma hora que o mundo pede, para, sabe?
para, por favor. Até outro dia eu tava conversando com o Ravi e a gente começou a conversar sobre o corona, não sei o quê, até que ponto foi a natureza, até que ponto foi alguma coisa manipulada, não sei o quê. E, tipo, cara, eu tenho uma visão que às vezes tipo, é o mundo pedindo, tipo, chega, tenha um pouco mais de consciência, eu não aguento mais, sabe? Se vocês continuarem seguindo esse ritmo desenfreado, vocês vão se extinguir, sabe? Porque não tem Sim. condições. Sabe? Então É eu aquele acho que negócio que a gente já falou em outro episódio, né? É o mundo tentando avisar, ei, os seus idiotas, vocês vão morrer dessa forma. com Porque ele vai certeza. continuar igual, ele se regenera, a gente vai Exato. destruir uma parte dele, mas a gente vai se destruir primeiro e ele vai ficar lá firme e forte, entendeu? E aí é que tá, o quanto idiota, essa é uma palavra muito forte, eu não queria falar essa palavra, mas sei lá, o quanto inconsciente a gente é para cair nas armadilhas do consumismo o tempo todo, Uhum. porque isso é uma armadilha, assim. Quando a gente fala consumir por necessidade, essa necessidade, ela é de acordo com cada um dita a sua necessidade. A minha necessidade é diferente da tua, que é diferente de qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast agora. Com certeza. Todo mundo vai dizer o que é necessário para si, mas o que não é necessário? É tu cair na armadilha da novidade. Porque hoje em dia, o que acontece? Tá sendo programado para a gente se sentir insatisfeito e como se a gente estivesse ficando para trás o tempo todo, a cada semana. Por exemplo, na moda, hoje em dia, nas grandes lojas, cada semana lança novidades. Então, se tu não Uhum. foi lá, parece assim, ó, que se tu não consumiu alguma coisa daquele modismo ali naquela semana, tu já tá desatualizado. A cada 6 meses lança um celular, por exemplo. Porra, o teu celular que tu comprou, mesmo que não faça nem um ano, já vai ficando desatualizado de acordo com aqueles que estão lançando. Então é novidade o tempo todo, e tu fica se sentindo meio que desatualizado, isso gera uma ansiedade, porque tu vai olhando para o lado e pessoas do teu convívio estão mais atualizadas que tu, e aí tu Uhum. cai nessa armadilha de querer consumir por status. Eu joguei no Google. Revolução Industrial e o Consumismo. Porque se tu para pra pensar, né? Tudo começou basicamente lá pelo século XVIII, XIX, né? Com a Revolução Industrial. Que daí as coisas começaram, né? A ter uma escala muito maior. As pessoas, elas começaram a ter uma relação com o consumo de uma forma diferente do que era antes, né? Antes as pessoas consumiam por necessidade. Hoje em dia a gente consome para preencher o vazio que existe dentro da gente, né? Se a gente está inconsciente. E daí eu joguei, e daí, olha que interessante que o que trouxe. Ele atua muitas vezes movido por distúrbios emocionais e psicológicos ou por motivações socioeconômicas, como uma espécie de compensação pela frieza do convívio social, pela carência financeira, por uma autoestima deteriorada e por tantas outras razões. O resultado dessa atitude impulsiva é geralmente o endividamento crescente. Então, o indivíduo assume uma sobrecarga de trabalho na tentativa de eliminar as dívidas, consequentemente, é submetido a um regime de exploração no trabalho, novamente se vê emocionalmente frágil e se torna propenso ao novo consumismo feroz. Como se percebe, cria-se um círculo vicioso, do qual somente com muito esforço e um eficaz tratamento terapêutico o sujeito pode se libertar disso. E eu fiquei, Cara, cara, olha e é isso. realmente isso que acontece, é um É, ciclo, né? tô toda arrepiada, sabe? Porque é isso, é esse ciclo que a gente vive. Cara, como é difícil quebrar isso, né? Porque a gente olha pro lado, tá acontecendo com todo mundo. Total, total, é muito complicado. Enquanto você tava falando, eu lembrei de um documentário que, porra, me inspirou muito, assim, que eu gosto pra caramba, que é do Eduardo Marinho, que é Observar e Absorver. Uhum, E nesse documentário ele fala, né, que as pessoas elas estão programadas para trabalhar de segunda a sexta, sendo quase que escravizadas ali e descarregar toda a sua energia no final de semana. E esse descarregamento, ele vem em forma de consumismo. E isso é bom uhum, para a economia. Então, ou seja, tu trabalha ali, tu gera, né, renda, tu gera dinheiro, ou seja, para a economia, doando o teu tempo,
né? De segunda a sexta. E no final de semana, tu gasta o teu dinheiro consumismo dando mais dinheiro para a economia. Esse é o objetivo do sistema que a gente vive, né? A gente não ser realizado com o que a gente trabalha, então a gente vai esperar pela sexta, pelo sábado e domingo, que é onde a gente vai depositar, né, todo o dinheiro que a gente fez durante a semana, a gente vai lá, gasta numa felicidade falsa, porque na verdade, tá, tudo bem, não existe felicidade 100% não existe realização total no trabalho, sabe? Eu acredito, assim, tu não, é claro que vão haver dias que tu vai estar mais contente, que tu vai estar, né, não vai estar tão realizada, mas pelo menos tu tem que fazer alguma coisa que te dê prazer, sabe? A gente tem que investir nosso tempo, nossa energia, né, a gente tem que trabalhar com algo que a gente realmente se sinta realizado, sabe? E daí vai fazer com que a sexta, o sábado e o domingo não sejam o principal na tua vida. Tu vai ter disposição para ir trabalhar mais contente, mais feliz. E daí acaba já mudando um pouco desse ciclo, sabe? O que a gente precisa fazer é entender que dá para sair desse ciclo. Hoje em dia a gente tem né? A gente tem vários meios de buscar informação, né? Para começar a ter um pouco mais de consciência quanto ao que a gente consome, quanto à quantidade de lixo que a gente produz, sabe? Até ontem eu estava vendo um vídeo de uma menina, uma espanhola, e ela tava dando algumas dicas de como tu pode começar a mudar, sabe? Tipo, começar a dar uma volta, uma volta pela tua casa. Vai em cada cômodo e olha as coisas que tem, sabe? Se tu realmente precisa de tudo isso, sabe? Começa a ter consciência das coisas que tu tem em casa, da quantidade de roupa que tu tem, da quantidade de produtos que tu utiliza, seja ele para estética, seja ele para limpeza de casa, seja ele, sabe, para qualquer coisa que seja. Começa a ter um pouco mais a quantidade de lixo que a gente produz, de plástico, sabe? Eu acho que isso tá tudo englobado, sabe? Se tu tem uma iniciativa de ter um consumo mais consciente, cara, é um impacto muito bom, sabe? É uma melhora, por mais que seja uma pessoa, sabe? A gente tem que tirar isso da cabeça de que, eu não vou fazer porque o meu vizinho não faz. Dane-se teu vizinho. A gente tem que começar pela gente e começar a inspirar outras pessoas. Então, assim, daí que entra a questão do que tu estava falando dos pequenos consumidores, dos pequenos produtores. Porque normalmente quando tu vai, né, em lojas que são menores, são pequenos produtores, não sei o quê, muitas vezes, um exemplo na área da alimentação, são produtos que não tem tanto agrotóxico, são comidas mais orgânicas. Então, tu mover essa visão de começar a trabalhar mais com os pequenos produtores, começar a ter um pouquinho mais de consciência, cara, isso é a chave, sabe? Isso é a chave para Com mudar. certeza. E normalmente o que acontece? Nos pequenos produtores, o negócio é mais caro. Uhum, E é por isso que às vezes a gente cai na armadilha de consumir dos grandes, porque é claro. mais barato. Mas tu tem que parar para pensar de por que que aquilo ali é mais caro. Porque é de uma maior qualidade. Ele é feito em menor quantidade, ele é feito com mais qualidade. Às vezes é um trabalho artesanal, sabe? Não, falando de alimento, pô, não é um negócio congelado. Falando da moda, porra, vai durar muito mais, então tu Com não precisa certeza. comprar uma, tipo, às vezes tu vai lá no pequeno produtor com dinheiro que tu compra uma, tu vai na grande empresa e compra três. Só que, cara, tu precisa de três, tá ligado? Não é melhor tu Uhum. comprar uma que vai durar, porra, muito mais do que aquelas três? É esse tipo de consciência que a gente precisa ter. Falando de mim, assim, especificamente, duas coisas que me fazem mal hoje em dia, depois de eu ter essa consciência. Consumir fast food. Às vezes eu até, pela correria, papapá, consumo assim, sei lá, uma vez ou duas vezes por ano, mas e aquilo me faz muito mal. Primeiro pela quantidade de lixo que eu vejo que eu tô gerando, e depois são as fast fashion, as lojas de departamento, assim. Uhum. Porque eu vejo que é só um modismo momentâneo, eu vejo que não dura, eu vejo que na etiqueta Made in China, porra, aquilo lá já me faz pensar em toda a Claro. exploração que existe naquele país. Por mais que existe uma cadeia de pessoas que dependem dessas indústrias, me faz muito mal.
de verdade, assim. Então, essas coisas eu tento não consumir mais. Uhum. E, cara, uma coisa assim que fez muita diferença na minha vida foi ter me mudado de cidade, porque quando eu cresci em cidade pequena e quando eu me mudei para uma cidade um pouquinho maior, que foi Tubarão, eu não gostava daquela cidade, mas eu não sabia dizer porquê, sabe? Só que hoje eu sei dizer o porquê. Porque lá é comércio, o forte é comércio. Então, tipo, da minha casa até o meu trabalho, que eu ia a pé todos os dias, era só vitrine. E aquilo me fazia um mal, me trazia uma ansiedade que eu não sabia explicar. Hoje eu entendo que era porque todo dia eu passar ali e ver uma vitrine, eu tinha esse negócio de estar desatualizada. Porque toda vida tinha uma coisa nova na vitrine e eu via aquilo ali, porra, que era legal e eu não tinha dinheiro para comprar, ou porque o que eu tinha no meu armário tava muito desatualizado comparado com aquilo ali que tava na vitrine, entendeu? Esse era um sentimento muito ruim que eu já tinha. E, cara, eu me mudei de cidade. Então, se Uhum. for necessário, sabe, se mude de cidade. Exatamente. Bom, se tu tá desconectada, né? Se tu não entende a função daquilo ali, tu vai lá e compra, sabe? Se tu é uma pessoa, né, que te deixa levar por qualquer tipo de influência, tu vai lá e compra e tu quer mais e não sei o quê. Mas se tu não, se tu olha um pouquinho mais pra dentro e tu vê que aquilo lá realmente tá te fazendo mal, que foi o teu caso, sabe? Tu mudou, tu teve, né, que mudar de cidade pra tu buscar uma outra opção, porque se tu continuasse lá, a probabilidade de tu cair nessa influência era muito maior, sabe? Porque tu vivia aquilo. Então, são essas mudanças, na verdade. A gente tem que começar, sabe? O que a gente não pode é não começar. Por menor que seja, sabe? Por pouquinha coisa. Um dos hábitos que eu adquiri também, que, cara, muda muita coisa e hoje em dia até as pessoas ainda riem um pouco de mim quando estão junto comigo. Mas eu levo, tipo, comprei talheres de bambu, sabe? Garfo, faca, canudo e o hashi do sushi. Então eu tenho, tipo, ele é super bonitinho, assim, vem numa capinha. Tá dentro da minha bolsa, sabe? Cara, já te digo quantos talheres de plástico eu já recusei na rua, sabe? É uma coisa, é pequeno? É, mas faz uma diferença, sabe? Outra coisa, tem Uhum. copos, aqueles copos são de plástico, só porque é um plástico que eu vou usar pra minha vida toda, que não é descartável, né? É tipo uma borrachinha, né, que ele dobra. Exatamente, que ele dobra. Então, assim, ele ocupa super pouco espaço, tá dentro da minha bolsa, sabe? Eu vou lá, quando eu tenho a opção de dizer não para um plástico, eu vou usar o meu, entendeu? Então, são pequenas coisas que a gente consegue ir mudando, sabe? Começa a, a, a ver as coisas com outros olhos, sabe? A ver o que, que eu posso Uhum. mudar nisso, o que, que eu posso mudar naquilo. Então, a gente começa a mudança assim, sabe? Sim, tudo é uma questão de hábito também, né? Claro. Porque é muito mais fácil tu ali, a sacola do supermercado, o canudo plástico, tu Uhum. não ter que levar nada. Mas é foda porque aqui, por exemplo, tem muita. Ainda aqui, nos lugares, às vezes, por exemplo, várias vezes já aconteceu comigo. Eu não peço canudo, E vem. mas trazem Uhum. mesmo assim, sabe? Gurias. Dá uma raivinha, mas mesmo assim Sim. a gente tem que insistir, né? Porque se a gente não insistir, eles nunca vão mudar. Para quem está interessado, né, nesse assunto, assim, de ter um pouco de consumo mais consciente, cara, dá uma pesquisada, sabe? Hoje em dia a gente tem muita informação boa. Na Netflix tem muito documentário legal, até o minimalismo, né? Que foi um que a gente viu, que é super inspirador, assim. Então vale a pena, sabe? Dar uma pesquisada e se aprofundar mais nisso. Porque às vezes se tu não provoca esse desejo em ti, sabe? Tu às vezes nunca vai despertar isso, vai passar uma vida toda sem despertar coisas que estão aqui dentro e que a gente não se dá conta. Então começa com um pouquinho, sabe? E que com certeza as coisas vão começar a aflorar de uma outra maneira. E é um processo de autoconhecimento também, sabe? Faz Com certeza. parte. Porque tu vai realmente saber quem tu é de verdade, o que que tu quer. Não simplesmente ser levada por um sistema que te faz consumir, sabe? Demais, sabe? De uma forma Uhum. descontrolada. E outra coisa que eu queria levantar é que, assim, quando a gente fala de consumo, a gente tá atrelado a dinheiro, né? Não tem como fugir disso. E quando a gente fala de dinheiro,
a gente tem muitos pontos de vistas, a gente tem muitas vertentes, né? Eu e tu, a gente tem uma situação econômica mais ou menos parecida. Mas uma coisa que o Levi falou no episódio passado, que eu achei muito interessante, ele até citou uma música do Emicida, que Uhum. fala, pô, mas tu já viu um moleque lá, o sorriso do moleque quando ele ganha um tênis novo? Então, claro que quando a gente tá falando de situações de muita carência, por exemplo, a galera lá da favela que sofre pra caramba e não vê perspectiva de vida, sabe? A gente tem uma outra visão que talvez a gente não consiga falar por eles, a gente não vai Com enxergar, sabe? certeza. A gente é Assim, da super mesma privilegiado, né? forma, a gente é bem privilegiado. Assim como de uma outra forma, quem é, sei lá, milionário e tem muito dinheiro para gastar, né, deve olhar assim, porra, mas eu tenho dinheiro para gastar, sabe? Trabalhei para isso, não vou gastar, sabe? E mesmo assim, o que eu queria ressaltar é que, apesar de sim, ter visões diferentes e necessidades diferentes, eu acho que independente da situação econômica de cada um, a semente que a gente tem que plantar é que se tu tá procurando satisfação ou propósito em coisas materialistas, muito provavelmente tu não vai alcançar uma felicidade consumindo essas coisas. Tipo, a real felicidade, ela vem das experiências. E mesmo que sejam experiências, porque assim, às vezes a gente vê pessoas que gastam dinheiro com experiência, por exemplo, fazendo uma viagem. Mas ainda assim, ela tá fazendo aquela experiência pensando no status. Então ela tá viajando, mas ela tá viajando para postar no Instagram. Não adianta nada, isso também é consumismo. Porque o que a gente tem que mudar é a nossa mente, né? É saber aproveitar a vida e valorizar o tempo. Para mim, né? Existe de mais valioso na vida realmente é o tempo, e o tempo a gente não compra. E é o tempo e o estar presente, né? E saber desfrutar daqueles momentos, né? Porque, na verdade, se tu para pensar também, o consumismo está muito ligado com a ansiedade, que é aquela questão do futuro, né? Que é o que a gente já falou que não existe. Então, quando tu tá presente, quando tu inspira e expira e vê que tu tá aqui no agora, que essa é a tua realidade, tu vai pensar 5 vezes antes de comprar alguma coisa. Porque tá, eu tô aqui, né? Tô aqui presente, não sei o quê. Eu realmente preciso disso para me trazer felicidade? Eu já não sou feliz com o que eu tenho? Eu já não sou feliz da maneira com que eu sou? Tá, não sou feliz, então peraí. Mas comprar essa coisa vai me trazer felicidade ou eu tenho que mudar algum hábito meu? Ou eu tenho que começar a pensar o que realmente é felicidade para mim? Sabe? Ou eu tenho que, sabe, buscar uma ajuda, sabe? Começar um processo aí de saber quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. E não atrelar isso ao consumismo, sabe? Tipo, não sou feliz, então eu preciso comprar alguma coisa para me sentir feliz, sabe? Esse é um dos grandes problemas. A maioria das pessoas não sabe o que quer, né? Uhum. E essa realmente é uma trajetória difícil, mas ter a consciência de que isso é viver, eu acho que muda tudo, assim, porque Que é onde entra o minimalismo muito forte, sabe? Porque realmente bom, as pessoas que realmente são minimalistas, né, elas tratam o dinheiro de outra maneira, sabe? É realmente tu comprar o que tu precisa. E não é que os minimalistas as pessoas que agem dessa forma, não é que elas não gastem dinheiro. Não é que, Não. tipo, Uhum. eu tô guardando dinheiro, não tô comprando, eu tô guardando dinheiro pra ter dinheiro no banco, tá ligado? Pra ser milionário. Cara, não é isso. Pelo menos na minha visão, não é isso. É tu usar o teu dinheiro de uma forma que te traga mais felicidade. Usar de uma melhor forma pra tu vivenciar experiências. Porque hoje em dia não tem como a gente fugir disso, assim, é capitalismo. Então, cara, para tu fazer uma Exatamente. viagem, por exemplo, tu vai ter que ter Tudo. Tudo dinheiro. é dinheiro. Tudo é dinheiro. E tu pode ser o cara mais rico do mundo, tu não vai conseguir fazer tudo. Tu não vai conseguir, sei lá, viajar o mundo todo e ao mesmo tempo comprar todas as coisas que existem. Então, tu tem que fazer uma seleção. E essa seleção vem disso aí. Tu tem que parar para pensar o que é melhor para ti, qual é a tua necessidade e o que realmente faz feliz, o que realmente vai te trazer uma vida sem estresse, porque eu acho que isso é o principal de tudo, assim, tu falou ali, o consumismo, ele tá muito atrelado à ansiedade, pra caralho,
E eu acho que ser mais despreocupado com esse negócio de ter que consumir o tempo todo, de ter que consumir o que é novidade, o que tá na moda e etc. É ter uma vida sem estresse. A partir do momento que tu muda essa chavinha, o tempo que tu tá lá, tipo, se preocupando em, tipo, ai, tem que comprar isso, ai, quero isso, ai, quero isso, Uhum. tu vai estar fazendo outra coisa, entendeu? Outra Pra coisa ti, né? que pra Exatamente. ti, cara. Total, total, concordo. Sou totalmente dessa maneira que estou falando? Não sou. Não. Busco ser. Bom, o bom é que na teoria é tudo muito lindo, maravilhoso. Isso é uma coisa, né, que é um fato. E também é outra coisa, sabe? A gente não veio aqui pra julgar ninguém, a gente aqui não veio pra. Eu acho que a gente precisa só começar a ter um pouquinho mais de consciência. Isso já tá assim, ó, de um nível maravilhoso, sabe? Começar a pensar um pouquinho mais, sabe? Eu acho que não é muito isso, né? Colocar tudo isso em prática é muito difícil, sabe? A gente vive nesse sistema capitalista, consumista, materialista, só porque assim, ó, a gente tem opções, a gente tem mais de uma opção, entendeu? A gente não tem só a opção com plástico, a gente não tem só a opção que polui, a gente não tem só a opção do consumo. A É isso gente aí. tem outras opções. Então, eu acho que esse que é o Uhum. ponto, assim. Começar a pensar um pouquinho mais e mudar as nossas opções. Com Quando que... for comprar alguma coisa, principalmente alguma coisa que seja de maior valor, né? Pesquisa muito, vê se não tem na tua cidade algo melhor, algo que, né, que seja mais, tenha mais durabilidade, que seja pelo mesmo preço. Cara, pesquisa. Alguma, sei lá, pesquisa alguma marca que não polua, que não usa Uhum, plástico, não sei. Mas pesquisa. Tem uma regrinha de um cara que é minimalista que eu sigo na internet que ele falou que é bem legal. Para coisas que de pequeno valor, ele dá pelo menos uma hora para ele comprar. Mesmo que ele esteja lá na loja, ele vai dar outra volta, vai para casa, ele pensa pelo menos uma hora. E para coisas de grande valor que ele precisa comprar, de um dia até uma semana, para ele pesquisar, para ele pensar se ele realmente precisa com daquilo. certeza. Então é assim, paciência, porque às vezes é só compulsividade momentânea. Com certeza. É exatamente isso que a menina no vídeo que eu vi ontem também falava, sabe? Antes de comprar, espera um dia. E vê se no dia seguinte tu ainda tá com aquilo na cabeça. Se tu tá alimentando ou se tu já esqueceu. Pra ver qual é o nível de Uhum. importância daquilo. Eu acho que é isso aí, e Uhum. queria dizer que eu e a Duda, a gente tá totalmente aberta lá no nosso Instagram, que tá aqui na descrição. Manda a tua visão lá pra gente. Eu e a Duda, a gente tem vidas parecidas, opiniões parecidas, então às vezes o que a gente tá falando não condiz com a tua realidade e a gente quer saber qual é a tua opinião, mesmo que ela seja divergente da gente. Com certeza, até pra gente crescer junto, né? Que eu acho que esse é um dos maiores propósitos, assim, sabe? Evoluir junto e adquirir conhecimento e saber novas histórias e por aí vai. Então é isso, obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Beijo e desejo mais consciência para todo mundo.